Veja bem, é uma coisa natural. A política, a gente costuma dizer que a experiência nada mais é do que a história repetida. E o PT sempre errou nos processos dele de eleições do Legislativo. O pessoal fala muito da genialidade política do Lula, mas você tem que lembrar o seguinte: o Lula, nos seus 2 mandatos, de 2003, 2007, 2007 e 2011, ele errou 2 vezes. Primeiro, na eleição que acabou culminando com a eleição do Severino, que primeiro começou com uma emenda constitucional que o João Paulo Cunha tentou botar para votar e perdeu por 5 votos, que permitia a reeleição. Quando perdeu aquela emenda, eles perderam o controle do processo e simplesmente saíram 2 candidatos do PT, que eram o Greenhalgh e o Virgílio Guimarães. Aí o que aconteceu? Eles inteligentemente, entre aspas, resolveram botar votos no Severino, que disputava, para tirar o Virgílio do segundo turno. Moral da história, derrotaram o Greenhalgh no segundo turno, uma vitória cachapante, em que o Greenhalgh teve menos votos no segundo turno que teve no primeiro, uma coisa inédita. Aí depois, o Severino renunciou, pelos problemas que todo mundo sabe, aí teve uma eleição extraordinária. Aí quem sai candidato? O Aldo Ribeiro, que era o líder do governo na Câmara, que ganhou apertado, uma briga danada, até aí tudo bem. Só que quando veio em 2007, na reeleição do Aldo que ele tinha direito, e o Aldo prestou um serviço enorme ao PT, porque ele, naquele momento, era a crise do mensalão. Ia ter o impeachment do Lula. E simplesmente eles lançaram o Quinalha e derrotaram o Aldo. Foi um enfrentamento do Quinalha com o Aldo. Então aquilo quase gerou uma outra ruptura. Então quando chegou na vez que eu disputei a eleição, o meu quadro era um quadro que na política eu já tinha vencido a eleição. Eu estava com a maioria também dos partidos, com o número de deputados. Era claro e nítido que eu venceria a eleição. Então eles preferiram me enfrentar, me confrontar naquele momento, lançando uma candidatura do PT, até aí se fosse partidária tudo bem, mas era uma candidatura do governo. Então puseram o governo contra mim. Então não ache que foi a razão da disputa que tenha gerado o processo de impeachment. Não há dúvida que não foi isso. Eu venci a eleição, esquecia aquilo que aconteceu. O problema é que eles continuaram errando na política o tempo inteiro. Então agora eles viram que o Arthur já venceu a eleição. Já conseguiu política. A eleição ela é política e eleitoral. Na política, ele já conseguiu uma maioria independente do PT. Então, eles iam partir para um confronto para perder. Então, resolveram aderir circunstancialmente ao processo para evitar um enfrentamento. Quando diz que não quer repetir a história de Eduardo Cunha, não é o desfecho do impeachment, e sim que eles vão enfrentar, vão perder e vai comprometer a política do governo que está se iniciando toda numa derrota no primeiro minuto. Então seria um ato de burrice. Você errar é humano, persistir no erro é burrice. Eu acho que eles erraram, inclusive, deviam ter apoiado umas 2 semanas atrás, né? Porque deixou o Arthur Lira bem à vontade para poder fazer todos os acordos políticos e vieram quando a eleição já está liquidada. Então vieram por falta de opção, essa que é a verdade. Deveriam ter vindo por opção. Então, ou então ter dito no primeiro minuto: nós não vamos apoiar ninguém, nem vamos votar em ninguém. Vamos ficar neutro no voto. E o parlamento que se resolva. Talvez tivesse sido uma outra alternativa. Mas eles preferiram: não, vamos discutir, vamos discutir, vamos discutir. Enquanto eles estavam discutindo, o Arthur Lira estava trabalhando. Consequentemente, quando eles vieram para a mesa de verdade, a mesa já tem muita gente dentro dela. Então vieram um pouco tarde. Então, eu diria a você que, politicamente, o Arthur agiu com perfeição. Eu, por acaso, eu já fui presidente da CCJ e fui presidente da Câmara. Eu posso lhe garantir que o poder do presidente da CCJ é nenhum. Ter a CCJ e não ter a CCJ é absolutamente irrelevante. Eu lhe pergunto o seguinte: a PEC do fura-teto, da gastança, essa PEC vai precisar passar pela CCJ? Não vai passar. Quais são os projetos que você vota na Câmara? A medida provisória, que não passa pela CCJ. Os projetos de lei, o requerimento de urgência no plenário, tira as comissões inteiras, os pareceres são dados em plenário. E as PECs, elas são ou apensada a uma PEC que já está em tramitação, ou o presidente pode avocar, como eu avoquei como presidente, a PEC que depois de 5 sessões não tem a votação na CCJ.
Então ter a CCJ é mais interesse de algum parlamentar do PT que quer ocupar a CCJ, não necessariamente para governabilidade. Querer vender que para ter governabilidade precisa da CCJ é uma brincadeira para quem conhece a casa, né? É absolutamente um pano de guerra desnecessário. Claro que não. É o presidente da casa, é o presidente de todos, não é só do partido A ou do partido B. E vai ser muito salutar que a gente consiga ter uma eleição que praticamente seja uma aclamação. Essa eleição por aclamação, ela só aconteceu justamente no primeiro mandato do Lula, no primeiro biênio, quando o João Paulo Cunha acabou sendo eleito. Só que tinha uma circunstância diferente. O João Paulo foi o meu primeiro mandato aqui. O João Paulo era o líder do PT, o presidente da Câmara era o Aécio Neves, que tinha sido eleito governador de Minas Gerais e renunciou para assumir o governo, e o primeiro vice era o Efraim, que tinha sido eleito senador. Então não tinha poder para ser ocupado, estava vago. Então o líder do PT se foi candidato e acabou construindo, era a maior bancada eleita, construiu quase que uma aclamação, uma unanimidade. Isso é do jogo político, você conseguir construir a casa que não seja uma briga e que os partidos entrem pela sua representatividade, consequentemente você acaba tendo uma administração correta. Isso, de uma certa forma, foi mudado, violentado pelas disputas, mas não é o correto. O correto é que a gente busque um entendimento e faça uma mesa única e evite isso ser uma briga de cabo de guerra, entendeu? Mais do que construir uma base, eu preciso saber que critério essa base vai se manter. Porque você pega, por exemplo, PSD, União Brasil, PP, MDB, tudo vai ter parlamentar que, mesmo que se vá para a base, vai ter parlamentar que será oposição. Da mesma forma, no próprio PL, tem parlamentar que, mesmo sendo da oposição, vai ficar com o governo. Então você tem que fazer um balanço, porque você vai ter, em tese, mesmo que ele faça acordos com as lideranças partidárias e incorpore como sendo a sua base, na prática não integra. Que, aliás, foi o que aconteceu. Quando teve a deterioração da base com a Dilma naquele momento, os partidos estavam no governo, mas os parlamentares dos partidos não votavam. Eles não estavam satisfeitos. Então, é preciso entender que a pulverização não é só a pulverização entre muitos partidos, é uma pulverização dentro dos próprios partidos por tendências. Quando você pega o próprio, vamos dizer, o MDB, que eu já fiz parte de lá e conheço um pouco, tem uma composição de bancada, que a maior bancada é do Pará, que o governador fez 9 deputados federais da bancada. Esses vão ficar com o governo. Agora, você vai pegar os deputados que foram eleitos pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, duvido que fiquem. Então, em qualquer circunstância, não terá nunca 100%. Então, isso vai acontecer em todos os partidos. Então, precisa fazer um balanço ao fim, depois que ele fizer os acordos de cúpula, de quem vai honrar esses acordos. Então, é muito difícil dizer. Ele tem condição de fazer uma maioria? Tem, mas essa não é uma maioria sólida, não. É uma maioria frágil. Até porque o histórico de ocupação de espaços de cargo de governo, quando se dá sob a ótica do governo do PT, sempre foi muito dificultoso, porque o PT sempre quis ocupar tudo. Mesmo quando dava um ministério para o partido, toda a base do ministério era ocupada por petistas. Então, tem que ver como é que vai ser essa entrega, né? Então, é difícil ainda você fazer uma previsão. Eu diria que você está muito no oba-oba e muito no abafa. E não vai ser teste, nem essa PEC agora será teste, porque essa PEC vai ter o interesse de todo mundo votar, porque vai liberar recursos do próprio ano de 2022 que estão presos pelo teto. Então, na verdade, é o interesse de todo mundo, que vão se definir o tamanho, o prazo, mas votar ela vai ser votada. Você tem que pegar o seguinte, quando começou o primeiro mandato do Lula, veio a história do mensalão, né? Eles não queriam botar ninguém no país, eles não deram, eles não trouxeram para a base, na época, o PMDB e os outros partidos, eram eles, só petistas que ocupavam. Aí foram para aquela linha que acabou dando no escândalo mensalão, e que depois que estourou o escândalo mensalão, eles mudaram, aí começaram a dar espaço para os partidos. No segundo mandato do Lula, ele já fez uma base partidária, com vários partidos, e fez uma maioria absoluta, com uma construção política. Tanto que deu, na eleição do primeiro mandato da Dilma, com uma base política muito forte decorrente do segundo mandato do Lula. Tem que ver qual mandato ele vai repetir. Se ele vai repetir o primeiro que acabou dando o mensalão ou se vai repetir o segundo, né? Vai depender um pouco das circunstâncias e vai depender um pouco da disposição que alguns vão ter para repetir o que viram no passado. Provavelmente uma bancada mais nova que remodelou ainda não conviveu debaixo do PT. As que conviveram serão mais difíceis, né?
Não, extensão minha não, porque ela tem a vida própria dela, tem o mandato dela, ela conquistou com base no que ela discutiu durante a campanha. Eu diria com certeza absoluta que ela é opositora às ideias do PT e vai ser independente. Mesmo que, porventura, o partido, ela vai estar naqueles casos que mesmo que o partido, porventura, resolva aderir, ela não terá aderido. O que não quer dizer, por ser independente, que não possa eventualmente votar em qualquer coisa que ela entender correta. Não significa que ela vai votar contra tudo que o governo fizer, mas significa que ela não terá nenhum compromisso, nenhuma vinculação com o governo. Isso eu não tenho dúvida, porque o pensamento dela eu conheço, mas não necessariamente ela tem que ser extensão, ela não tem que comprar as minhas brigas, né? Ela tem que exercer a vida política dela por ela mesma, pelas convicções dela e por aquilo que ela se apresentou na campanha. Ela não pode trair o eleitorado dela, que o elegeu, se comportando diferente. O grande problema que a gente tem, e eu dizia isso na minha campanha em São Paulo, é que as pessoas têm que se apresentar na campanha e têm que exercer o mandato conforme se apresentaram na campanha. O deputado não recebe um cheque em branco do eleitor para negociar o seu voto na hora de uma votação. Ele tem que ter a sua ideia colocada e tem que seguir o mandato de acordo com a sua ideia. Se eu defendo a economia liberal, eu tenho que votar a favor que privatize. Eu não posso chegar lá e votar contra a privatização e vice-versa. Então, ela defendeu na campanha, eu pelo menos defendi na minha campanha, que eu seria oposição se o Lula ganhasse. Ela não defendeu, ela defendeu as posições dela, que tem a ver, muitas delas, contra aquilo que o PT prega. Então, ela vai exercer o mandato dessa forma, sem precisar comprar a minha briga, sem ter nada de pessoal, mas certamente ela será independente. Bolsonaro é o maior líder individual hoje do país, não tem a menor dúvida disso. Você tem que pensar o seguinte, Bolsonaro teve mais votos na eleição de 2022 do que teve na eleição dele de 2018. Então, Bolsonaro, e os votos do Bolsonaro foram no Bolsonaro. Os votos do Lula, uma grande parte dele, foram em rejeição ao Bolsonaro. Então, você não pode nem dizer que o Lula é detentor dos 60 milhões de votos que ele teve. Ele é detentor de uma boa parte, mas não dos 60 milhões. Então, se eu diria que individualmente o Bolsonaro tem mais votos que o Lula. O que acontece é que o Bolsonaro tem que cuidar. O voto é mais ou menos igual a planta. Eu tenho que regar, eu tenho que estar cuidando dela, ela tem que pegar luz, ela tem que pegar tudo. Então, o Bolsonaro, como ele vai se comportar para manter esses votos? Isso ele que vai dizer. Ele precisa realmente cuidar dos votos. Se ele cuidar dos votos, ele já parte desses votos numa próxima eleição. Então, ele certamente será o player do outro lado para enfrentar o PT de novo em 2026. Isso eu não tenho a menor dúvida, mas para isso ele precisa regar a planta dele, são os eleitores dele. 30 dias apenas, né? A gente ainda tem para a próxima eleição 4 anos, né? Então tem 48 vezes isso, né? Então não dá para recuperar. Não é o silêncio dele agora que vai impedir que ele exerça esse papel. Não pode ficar com esse silêncio os 48 meses. Se ficar, realmente, acaba. Qualquer um acaba. As contestações, todo mundo tem o direito de contestar. Você pode ter razão ou não na contestação, mas você não pode tirar o direito de ninguém contestar. O problema que a gente não pode é viver desse processo. Eu acho que tem que virar uma página a uma certa hora e cuidar da vida. Bolsonaro é um líder e não pode jogar fora a liderança dele. Então é uma opção que ele vai fazer para o futuro político dele e que, de uma certa forma, impacta em todos aqueles que o apoiaram. Então ele não pode deixar um vácuo de liderança. Se ele deixar um vácuo de liderança, em política não existe espaço vazio, alguém ocupa. Então, no momento que, digamos assim, isso é mais ou menos igual uma contusão de jogo de futebol, igual o Neymar, né? Estava com o tornozelo todo inchado um dia, daqui a pouco está fazendo tratamento, uma semana, 10 dias, daqui a pouco ele está jogando de novo. O Bolsonaro é a mesma coisa, ele sofreu uma contusão que foi a derrota, está tratando o inchaço e daqui a pouco ele está aí de novo jogando bola. Não, eu pretendo deixar o PTB, eu já tinha anunciado isso, eu estou apenas aguardando o julgamento das contas e o prazo do prazo para não perder a filiação partidária antes de passar o prazo e, consequentemente, isso me gerar algum tipo de problema. Mas assim que julgarem as contas, eu pretendo sair do PTB, por nenhuma razão, não tem nada a ver com o episódio do Roberto Jefferson, não. É o conjunto da obra pelo qual, por exemplo, a fusão, tem uma série de fatores às quais eu prefiro ir para um outro caminho, eu pretendo ir para outro caminho. Já tem partido em vista?
tá conversando, mas não tem eleição agora, então eu não preciso me apressar, né? Quer dizer, eu não vou disputar nenhuma eleição agora. A próxima eleição que eu vou disputar é 2026. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu vou sair e deixar o ingresso para o momento aí mais próximo do processo eleitoral para que eu possa ter alguma influência, alguma coisa.